também de 2015, infelizmente o DataSUS ele não divide o que é infarto, o que é AVC, são quase 1.300.000 óbitos de doenças do aparelho circulatório no Brasil. Disparado a doença que mais mata, doenças do aparelho circulatório. Eu peço um favor para vocês, caso não estejam me ouvindo por algum motivo, que alguém interrompa e diga que ou não está vendo a imagem ou não estão me ouvindo, tá bem? O que significa tudo isso? Estados Unidos, temos um evento a cada 26 segundos e temos um evento fatal a cada minuto. Então, é muita gente que morre. E nós, como médicos, nós estamos nós somos o embate nisso. Entre uma doença que tem uma alta mortalidade, e não só mortalidade, quando a pessoa trata tardiamente o infarto, do ponto de vista de morbidade, isso é muito ruim, pois desenvolve insuficiência cardíaca a longo prazo, ou seja, a gente cria um problema para o paciente, para o sistema, para todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer é tentar ser o mais apto possível para tentar identificar precocemente e tratar aqueles que necessitam do tratamento. Dados do Serviço de Emergência do Clínica, são dados bastante antigos, que têm mais de 20 anos. 34% dos pacientes que eram atendidos na emergência naquela época apresentavam alguma queixa cardiológica, seja ela dor torácica, dispneia, palpitação, considerada uma queixa cardiológica. Dessas queixas, 21% delas eram dor torácica. E desses pacientes, daqueles todos que eram atendidos por doença cardiológica, que dentre esses dor torácica, 37% dos pacientes apresentavam síndrome coronariana aguda. E do ponto de vista da síndrome coronariana aguda, a gente tem um fator clínico que nos identifica, que é a dor, né, que é a angina. E a gente tem que tentar entender assim, como é que essa angina funciona, como funciona esse mecanismo de oferta e demanda. E acho importante até revermos alguns dados históricos relacionados a essa doença arterial coronariana e a sua manifestação clínica. Um pouco de histórico, então, em 1551, Galeno deu um nome às artérias coronárias. Esse holandês, no final do século XVII, início do século XVIII, ele fez injeções vasculares em peças anatômicas, ou seja, ele identificou o componente das coronárias, que tinha aquele componente epicárdico que todos nós conhecemos, mas ele viu que o sistema arterial coronariano, ele adentra no músculo cardíaco, ou seja, nós temos várias artérias que têm menor espessura, que também podem manifestar como angina e como um desbalanço da oferta e demanda. O primeiro conceito, a primeira vez que foi citada uma dor torácica anginosa foi pelo Haberdane, no Royal College of Physicians de Londres, em 1768, que ele descreveu uma desordem no peito marcada por sintomas peculiares, perigosa, não extremamente rara, ou seja, uma coisa que acontecia bastante, e ele fala a sensação de estrangulamento e ansiedade naquela pessoa que atende, e que denominou pela primeira vez como angina pectoris. E aqueles pacientes que são afetados, né, afetam predominantemente enquanto eles estão caminhando, particularmente quando eles saem caminhando logo após comer, com aquela sensação dolorosa e desagradável no peito, que parece que leva a vida embora, e no momento que eles se acalmam, no momento que eles param, toda essa desgraça vai embora. Ou seja, é uma manifestação, um conceito muito interessante daquela dor torácica que acontece quando a gente está em movimento, que alivia com repouso, opressiva, que é terrível. E essa dor ela foi muito bem retratada pelo Netter, quando retratou um moço com idade compatível com um quadro de doença arterial coronariana, carregando peso, subindo uma escada, logo depois de sair de um restaurante. Se lembram como que é o nome desse sinal? O sinal de Levine, né? Claro que não é esse Levine aqui, é esse Levine, que é o Samuel Levine, que é um cardiologista americano que na primeira metade do século passado descreveu esse sinal daquela dor opressiva, e é uma dor que é em localização retroesternal e que pode ter irradiação para o tórax posterior, para as costas, para a região cervical, para os braços, não necessariamente o membro superior esquerdo, pode ter para ambos os membros superiores, e que tem essa característica que ela ocorre predominantemente quando o coração é demandado, a angina se caracteriza por isso,
e no momento que a pessoa alivia o grau de esforço ou que administra um vasodilatador, como por exemplo um nitrato sublingual, essa dor some. Essa é a característica da dor torácica anginosa, que ela pode vir tanto na doença arterial coronariana estável, numa angina estável, como um quadro de angina instável e até de infarto, conforme a gente vai ver em seguida. Do ponto de vista de dores torácicas, a gente sempre, quando eu sou preceptor da equipe zero na emergência, sempre são características de anamnese que nós perguntamos para os estudantes, né, e para as pessoas, para os residentes que passam conosco, como é que é caracterizada essa dor? A dor que a gente está lidando no infarto, normalmente é essa dor tipo A. Quando nós falamos dor torácica tipo A, é essa dor definitivamente anginosa. Ou seja, as características da dor nos dão a certeza do diagnóstico de síndrome coronariana, independente dos exames complementares. Independente se o eletro tem uma alteração ou se o marcador, no caso a troponina, está alterada. Mas se o paciente vem com uma dor retroesternal, precipitada por esforço, que pode irradiar para ombro, mandíbula, face interna dos braços, com duração de minutos e que alivia com repouso ou com nitrato sublingual, ela é uma dor definitivamente anginosa. Ou seja, nós temos que pensar esse paciente com uma característica diferente das outras dores. A dor tipo B é uma dor que ela é provavelmente anginosa, que ainda faz a síndrome coronariana aguda como a principal hipótese, mas a gente precisa de uns exames complementares. É aquele paciente com fator de risco que tem uma dor que muitas vezes a gente considera, pode ser angina, mas tem algumas características, dá, muitas vezes a palpa e tem dor, ou não necessariamente é o esforço, ou teve dor ao esforço e no momento tem uma dor mais lateral, alguma característica da dor que nos denotam algum complemento de investigação com exames complementares. Tem a dor tipo C, que é aquela dor provavelmente não anginosa, que as características não fazem a síndrome coronariana aguda como a principal hipótese, porém, também precisa de exames complementares para exclusão, que são aquelas dores atípicas, são aqueles equivalentes anginosos, como dispneia nos pacientes diabéticos, entre outras coisas. E também temos dor tipo D, que é aquela dor definitivamente não anginosa. Muitas vezes nós avaliamos pacientes assim, eu sempre cito o exemplo quando eu dou essa aula. Uma vez nós avaliamos um paciente que tinha uma dor torácica, daí chamado eletro normal, um cara jovem, e onde é que a dor? E ele é aqui, mas o que aconteceu? Não, aqui é onde eu tomei uma tijolada. Poxa, a dor da tijolada é uma dor tipo D, é uma dor definitivamente não anginosa. Então é uma dor que não tem característica de angina, fortemente indicativa de um diagnóstico não cardiológico. Então, a partir daí, nós temos essa definição desse caráter da dor, e essa dor tipo A é a dor que nos chama mais atenção. Tivemos recentemente uma definição, sempre há mudanças na definição de infarto, e eu acho bem importante esse editorial, que foi publicado em 2018, sobre os 10 mandamentos da definição universal de infarto. E alguns mandamentos, assim, que eu acho importante que a gente guarde, principalmente os 4 primeiros, que injúria miocárdica é definida por elevação de troponina. Começa por aí. Então, uma troponina acima do percentil 99, nós definimos como injúria miocárdica. O próximo passo, essa injúria miocárdica, ela pode ser aguda, quando acontece uma elevação seguida de uma queda, ou ela pode ser uma injúria miocárdica crônica, quando tem normalmente menor do que 20% de variação, que é o que acontece, por exemplo, nos pacientes renais crônicos, que normalmente tem uma troponina mais elevada. Ela pode ocorrer em vários cenários, então não necessariamente significa que a artéria está fechada a ponto da pessoa ter injúria miocárdica, e a própria definição do infarto é aquela injúria miocárdica que ocorre no cenário de isquemia miocárdica aguda. Aí nós estamos definindo que a elevação de troponina num cenário de isquemia miocárdica aguda é a definição de infarto agudo do miocárdio. E os outros mandamentos, eles são muito relacionados aos tipos de infarto. Então, nós temos aquele infarto chamado tipo 1, quando ele é resultado que essa injúria miocárdica é resultado de uma doença arterial coronariana aterotrombótica aguda. O tipo 2, que é muito comum, nós vivemos num hospital geral aí no clínicas, então tem muitas outras doenças que não necessariamente sejam oclusões trombóticas de artéria que geram alteração de marcador. Então, é quando essa injúria miocárdica é resultado do desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio. O tipo 3, que muitas vezes não é diagnosticado que quer dizer que não é diagnosticado com um marcador, que é a morte cardíaca súbita, ou seja, o paciente que chega, ou que faz um episódio de morte súbita e tinha algum cenário, dor ou eletro documentando, mas aí, infelizmente, a gente não vai ter a questão do marcador. E aqueles infartos que nós inventamos, né? Primeiro,
infarto tipo 4A, relacionado a intervenções coronárias percutâneas. Antes de ter as intervenções, não existia esse tipo de infarto. O 4B, que está relacionado à trombose do stent. Nessa definição nova, aparece também o 4C, que está relacionado à reestenose do stent, ou seja, são injúrias miocárdicas diferentes, de uma oclusão aguda versus de um processo mais arrastado de reestenose. E a tipo 5, que está relacionado com cirurgias de revascularização. Então, são os 5 tipos de infarto, o 4 ele é dividido, mas é importante para a gente saber, infarto tipo 1 é aquele infarto mais clássico da doença arterial coronariana. Quando se fala em infarto agudo do miocárdio, eu acho muito legal esse artigo do New England, ele já tem alguns anos, mas ele é uma revisão curta, poucas páginas, sempre eu peço para o pessoal ler também, que ele aborda a questão da síndrome coronariana aguda e do infarto. Primeira coisa que ele acha importante, primeira coisa que ele documenta, assim, que nós temos que levar em consideração, é a identificação. Então, nós temos que ter um eletrocardiograma disponível em até 10 minutos. A emergência do Clínicas costuma fazer isso muito bem, no momento que o paciente chega lá na emergência com dor torácica, ele tem um eletrocardiograma disponível em até 10 minutos, e esse eletrocardiograma é mostrado para o médico da unidade vascular, a ponto de acelerar o processo ou não. Outra coisa, caso, obviamente, de não ter supradesivelamento do eletro, de não ser um eletro claro de síndrome com supra, nós devemos coletar marcadores de necrose. E essa troponina ultrassensível, ela tem a capacidade de excluir infarto precocemente. Então, se o paciente tem uma dor, que normalmente em 2 a 3 horas, e se é normal a troponina ultrassensível, é difícil que seja infarto. Claro, chega muito agudo, ela pode ser normal, e em breve ela vai aumentar, provavelmente na próxima a avaliação aumenta, mas essa troponina ultrassensível, ela tem a capacidade de excluir infartos precocemente. Na síndrome sem supras, nós temos que aplicar os scores de risco, os mais famosos são o TIMI e o GRACE, administrar terapia antiplaquetária com AS, administrar um segundo antiplaquetário, que no Clínicas a escolha é clopidogrel, e conforme o perfil. AS, normalmente, a gente dá aquela dose que pode ser a partir de 165 miligramas, então normalmente 2 ou 3 comprimidos de AS, caso o paciente não use, e clopidogrel, normalmente, se o paciente for submetido a uma estratificação mais invasiva, nós damos 600 miligramas. Por que eu falo conforme o perfil? Nós estamos acostumados a avaliar na emergência pacientes que já têm diagnóstico de doença coronariana, estavam em casa aguardando sua cirurgia de revascularização, com a sua lesão de tronco ou doença multiarterial, e se a gente administra o clopidogrel predominantemente nesse load aí, ou 300 ou 600, dependendo do caso, a gente às vezes atrapalha o tratamento dele que está pronto, ou seja, é um paciente que já tem indicação de CRM, chegou com a sua síndrome coronariana aguda, quem sabe esse a gente não administra clopidogrel, porque existe a chance dele ir para a cirurgia mais precocemente. Mas, normalmente, o ideal é a AS e a clopidogrel na chegada, e não havendo contraindicação. Administrar também terapia anticoagulante. A escolha ela vai muitas vezes conforme a estratégia, se é uma estratégia invasiva imediata ou não. Por exemplo, o paciente chega com um infarto agudo, chega com uma síndrome coronariana de alto risco que nos demande levar ele para hemodinâmica precocemente, ou seja, ir direto, como se fosse uma primária, como a gente chama. Daí, no Clínicas, a gente opta por não dar, porque esse paciente, no momento de funcionar a artéria na hemodinâmica, ele já vai receber a terapia anticoagulante. Agora, se receber antes, não é errado. A gente só tem essa questão de como nós levamos muito rápido, normalmente, nosso tempo porta-balão ele não é tão demorado aqui. No momento da punção, muitas vezes já recebe a heparina, daí recebe heparina intravenosa, não fracionada, no momento do procedimento. Se for uma estratégia invasiva, mas não for imediata, daí a gente pode avaliar a forma de anticoagulação, dá para anticoagular com heparina não fracionada, dá para anticoagular com heparina de baixo peso molecular, e também nós temos como protocolo no Hospital de Clínicas o Fundaparinux na dose de 2,5 miligramas subcutâneo. Essa é a questão AS, clopidogrel, anticoagulação e normalmente estatina, esse paciente vai usando em caso de uma estratégia invasiva não tão precoce, não tão imediata. E esse artigo ele comenta assim do approach da farmacoterapia naqueles pacientes que são hospitalizados. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar com aquele mismatch de suprimento e demanda do miocárdio. Então a gente tem que dar oxigênio, né, se o paciente estiver desaturando com a saturação menor que 90, aliviar a dor, tem que pensar que o cara está com dor, puxa vida, vamos, primeira coisa, fazer o que a gente deve fazer, que é aliviar o sofrimento do paciente.
Então, a maioria dos pacientes pode realizar morfina, dá para administrar nitrato. Lembrem, qual é o problema do nitrato? Se esse paciente tiver um infarto de ventrículo direito, por exemplo, a gente não pode diminuir essa pré-carga e daí nitrato está absolutamente contraindicado. Agora, se não tem nenhuma contraindicação para o nitrato, a gente administra o nitrato como vasodilatador. Beta-bloqueador, o ideal nas primeiras 24 horas, se não tiver sinal de insuficiência cardíaca, não tiver chocado ou alguma outra contraindicação, como, por exemplo, broncoespasmo significativo. Bloqueador do cálcio também pode ser utilizado na isquemia persistente, quando os beta-bloqueadores não têm sucesso absoluto ou são contraindicados. Como que a gente resolve o trombo? Aquilo que eu já conversei, normalmente AS 162 a 325, ou seja, 2 a 3 comprimidinhos na chegada, seguido de 100 miligramas dia para o resto da vida, mais um inibidor da P2Y12 e terapia anticoagulante. Quanto à questão da placa instável, da progressão da doença, normalmente a gente prioriza a estatina de alta intensidade. Muitas pessoas ainda dão Simva no clínicas, nós gostamos de Atorva, que é a que tem, infelizmente o Rosuva não tem no hospital, e inibidor da ECA também, se o paciente tiver fração menor que 40, ou nos hipertensos, diabéticos, ou doença renal crônica estável, eles podem ser administrados precocemente. Então, esse é o manejo inicial do paciente com síndrome coronariana aguda. A gente resolve o problema da dor, já dá medicações para tentar ajudar no trombo, já dá medicações para tentar ajudar nas placas de colesterol relacionadas e tenta manejar ele da melhor forma possível. Então, o paciente tem um desconforto isquêmico. Primeira coisa que a gente tem que ver. Se é uma placa não rota, simplesmente é a questão do desbalanço de oxigênio, predominantemente não trombótico, e esse paciente não vai ter uma elevação do segmento ST, e nesse caso, a gente diz que esse paciente teve uma angina, né? Ou seja, ele não teve alteração de marcador. Quando o paciente tem uma síndrome coronariana aguda, né, que parcialmente oclui o trombo, alterando o marcador, a gente diz que ele infartou, não alterando o marcador, ele teve uma angina instável. E se essa placa, esse trombo ocluiu completamente a luz da artéria, daí nós temos a elevação do segmento ST. Então, a questão conceitual de elevação de biomarcadores ou não é o que define o infarto. Então, nós temos o quadro do paciente que tem a angina estável, o quadro do paciente que tem a angina instável, o quadro do paciente que tem um infarto com ou sem supradesnivelamento. Essa é uma nomenclatura mais antiga, mas que esse artigo do New England ele trouxe de volta por questão de entendimento. Sempre a gente tem que se questionar também por que ocorre o infradesnivelamento, por que ocorre o supradesnivelamento. Lembrem da fisiologia lá do segundo, terceiro semestre, quando nós estudamos a fisiologia cardíaca, toda corrente de lesão, ela puxa o vetor na sua direção. Então, se o paciente tem uma corrente de lesão que ela acomete predominantemente o endocárdio, que nós chamamos de corrente de lesão subendocárdica, esse vetor, ele é puxado em direção e aquele eletrodo observador, seja qual eletrodo do eletrocardiograma vocês escolherem, ele vai identificar o rabo da flecha, ele vai identificar que a corrente de lesão está fugindo dele, e daí a repolarização, ela fica com esse padrão negativo. Lembrem que eletrocardiograma nada mais é do que vetor. O que vai em direção é o positivo, o que foge é negativo. Então, se está fugindo do eletrodo observador, porque nós temos uma parte do miocárdio que ainda despolariza, que é a parte que vem desde o sub até o epicárdico, lembrem que as coronárias estão em posição epicárdica, essa parte do miocárdio, ela tem o poder de puxar a corrente de lesão em direção ao endocárdio. Quando nós temos uma oclusão da artéria, quando nós temos um déficit de irrigação de todo o epicárdio, por isso que nós chamamos de corrente de lesão subepicárdica, que ela não atinge só a parte distante da grama, ela pega essa grama que está aqui perto, porque conseguimos fechar a torneira lá no início. O que acontece? Temos o mesmo eletrodo observador no peito do paciente e nós temos toda a área de miocárdio que não tem nada que fuja dele. Ou seja, nós temos todo um coração em cuia que aponta o vetor na direção da corrente de lesão e esse eletrodo observador, ele interpreta na sua repolarização o vetor na sua direção. Por isso que nós temos o supradesnivelamento do segmento ST. Na síndrome coronariana sem supra, nós temos vários scores de risco. O mais famoso deles, todo mundo fala, o que é um paciente time 3, o que é um paciente time 4?
o time foi esse score que foi lançado já há algum tempo, né? Temos umas boas décadas aí, que ele avalia variáveis clínicas, que são idade, acima de 65 anos, mais do que 3 fatores de risco, dos conhecidos para a doença arterial coronariana, paciente com doença arterial coronariana conhecida, manifestado por uma estenose maior de 50%, alteração do segmento ST, no caso infradesivelamento maior ou igual do que 0,5 milímetros, uma dor anginosa, mais do que 2 episódios em 24 horas, uso de AS nos últimos 7 dias e marcadores elevados. Cada ponto desses acaba gerando um risco. E a gente vê, quanto maior o número de variáveis que esse paciente tem, maior o risco dele vir a desenvolver algum evento significativo em 14 dias. Ou seja, o time, ele avalia precocemente. Muitas vezes a gente libera, por exemplo, vem um paciente, time baixo, eletro que não alterou, marcador negativo, e que muitas vezes a gente pode pensar em ele não fazer a estratificação na emergência e fazer a estratificação da DAC precoce no seu cardiologista ou na clínica que acompanha, ou no ambulatório, que seja, a gente até tem como fazer isso, mas o que a gente tem que se lembrar? Que aquela avaliação que nós estamos fazendo naquele momento, ela vale para 2 semanas. Então, o time, ele é utilizado, ele é um score muito fácil de ser aferido, normalmente isso tem em qualquer programinha de iPhone ou qualquer... na nossa época mais antiga, assim, a gente tinha, atrás do crachá, tinha os scores, né? Então, hoje tem tudo em smartphone que tudo se facilita. Tudo é facilitado. Então, o time, ele é facilmente aplicado, e a gente sabe que time, normalmente maior que 4, né, é um time de alto risco e nos demanda uma investigação mais aprofundada no caso invasivo. Temos o score de Grace também. O score de Grace, ele prediz mortalidade por todas as causas, desde a alta hospitalar em 6 meses, ou seja, nós temos aquela mortalidade intra-hospitalar e nós temos aquela mortalidade em 6 meses. E o ruim do Grace é que ele tem, como eles são várias variáveis e que pontuam pontos diferentes que a gente tem que calcular, e as variáveis são essas. Então, ela avalia variáveis de história médica, idade, história de insuficiência cardíaca, história de infarto, achados da admissão, frequência, pressão e depressão do segmento ST, achados durante a hospitalização. No caso, função renal, marcadores cardíacos elevados, e o fato de não realizar a intervenção percutânea intra-hospitalar. Isso vale mais para aquele desfecho a longo prazo. Então, são critérios, ele é um pouco mais chato, ele demanda de mais exames, né? No caso, tanto quanto a questão do exame físico, quanto a questão de exames de laboratório, a ponto da gente fazer o cálculo dele. Mas são os 2 scores preconizados. E nós temos a nossa bendita ou maldita, dependendo o ponto de vista, troponina ultrassensível. O que essa nossa troponina ultrassensível nos mostra? Que eu coloquei os valores de referência aplicados no clínicas, que nós conseguimos, assim como ele seja sugestivo de lesão miocárdica, quando ele é maior do que 52. Mas temos todos aqueles valores que gera muita troponinite, muita coisa eleva a troponina. Então, obviamente, a gente tem um paciente com uma dor torácica não tipo A, e com um eletro normal, com troponina normal, you're fired, né? Esse paciente pode ser estratificado de uma forma não invasiva ou até liberado da emergência a ponto de nós termos um segmento adequado dele. Quando o paciente chega, por mais que o eletro seja meia boca, a gente olha uma troponina altíssima, poxa, vamos admitir esse paciente, obviamente, vamos investigar da melhor forma possível. Muitas vezes, se não for um choque séptico ou uma coisa violenta, só o fato de ter uma troponina muito alta nos fala a favor, poxa, deve ter alguma artéria fechada, vamos atrás. O problema é esse aqui, é esse cara que está acima do valor de referência, mas é esse cara que não é uma troponina normal. O que a gente tem que fazer? Esse paciente nos gera dúvida. Daí que nós temos que avaliar essa questão dos scores, a gente tem que avaliar muito clinicamente, a anamnese, o exame físico são importantíssimos, o eletrocardiograma seriado é importantíssimo para que a gente possa avaliar. Por quê? Porque essa troponina, ela é muito boa para algumas coisas, né? Ela tem um valor preditivo negativo para excluir infarto, um valor preditivo negativo para infarto fantástico, né? Ou seja, se ela é negativa, poxa, não infartou. A gente tem aquela questão do intervalo, né, até detectar que ela é boa, porque ela detecta mais precocemente, só que, olha, algumas coisas não tão adequadas, assim. Ela está 2 vezes associada ao aumento da detecção do infarto tipo 2.
né? Então, ela é um altamente marcador de dano miocárdico, então qualquer dano miocárdico ela vai aparecer. E quando são os valores normalmente acima de 5 vezes o valor de referência, tem um valor preditivo positivo do infarto tipo 1, ou seja, é artéria fechada. Por isso que quando a gente vê troponinas altíssimas, a gente sempre tem que pensar nisso aí. Quando é uma elevação maior do que 3 vezes, já tem um valor limitado, na faixa de 50%, 60% de valor preditivo positivo para infarto agudo, e ela pode ser associada com várias outras condições. E até indivíduos saudáveis, né, podem ter níveis de troponina mais adequados. E como que a gente vê a diferença entre o dano miocárdico agudo e o dano miocárdico crônico? Normalmente com a curva. Por isso que a curva é importante. Então, se ela sobe e desce rápido, a gente tem que pensar numa questão de diferenciação, se ela segue subindo, né, a gente tem que pensar em alguma coisa mais aguda, ou se ela tem uma elevação pequena e logo em seguida ela está mais próxima do normal, a gente pode pensar num dano mais crônico. Quais são as condições que levam troponinas? Várias. Paciente com taquicardia pode alterar a troponina, insuficiência cardíaca, emergência hipertensiva, doença crítica, miocardite, olha o Covid voltando na jogada, ou seja, tem muita elevação de marcador, que até está relacionado com pior prognóstico, pelo que os estudos têm dito. Então, são várias alterações aqui que não necessariamente são cardíacas, dissecção aorta, embolia pulmonar, disfunção renal, entre outras coisas, e também espasmo coronário, evento neurológico agudo, então, se pegar um AVC extenso, ele pode alterar a troponina, contusão miocárdica, tá? Seja por pós-cirurgia, seja pós-angioplastia, conforme até nós já comentamos o tipo de infarto, ablação, que é o procedimento que eu faço, né? A gente queima o tecido do miocárdio, marca-passo, a gente coloca o marca-passo no miocárdio, machuca o miocárdio, cardioversão elétrica, ou seja, segundo o paciente chega com alguma dúvida se aquilo está gerando dano miocárdico ou não, por exemplo, chegou com uma arritmia na emergência, está gerando dano miocárdico ou não, coleta a troponina antes de cardioverter, porque senão a gente perde o parâmetro, porque depois a troponina muito provavelmente vai dar elevada. Até outras condições associadas a dano na tireoide, toxicidade, estados de endurance extremos, de esforço extremo, uma maratona prolongada pode alterar marcador, rabdomiólise, entre outras coisas. Então, coisas que geram dano no músculo, muitas vezes podem alterar a troponina, apesar dela ser super específica para o coração. O que ela nos serve é um valor preditivo negativo, essa troponina que o Clínicas tem, que é muito bom. Como é que a gente estratifica a síndrome coronariana sem supra, né? Nós temos aquele paciente que nós temos que levar imediatamente, ou seja, predominantemente em 2 horas, que nós consideramos na CARD como os vermelhos, né? Que a gente já discute na hemodinâmica para levar o paciente com angina refratária, com insuficiência cardíaca de início recente, que a gente nota aí o estetoscópio, né? Que tem um sopro de regurgitação mitral que não estava descrito, que ele está com NTG em dose plena ainda anginando. Aquele que a gente leva precocemente, que é o nosso laranja, são aqueles de alto risco, com Grace aumentado, com troponina elevada, que apresentaram infradesivelamento do segmento ST. Aqueles pacientes com score intermediário, a gente pode levar em até 72 horas, o que eu falo levar é estratificar invasivamente, normalmente com cateterismo cardíaco. Aqueles pacientes que estão bem, que têm o Grace baixo, time baixo, mas que têm fração reduzida, tem angina pós-infarto, pacientes com maiores fatores de risco. E aqueles que nós temos a intervenção guiada por isquemia, que são aqueles pacientes de baixo risco. Ou seja, a gente exclui aqueles fatores de risco maiores, a gente tem condição de fazer, muitas vezes, uma estratificação não invasiva, seja com teste ergométrico, angiotomo de coronárias, eco de estresse, ressonância, cintilografia, entre outras coisas, a ponto de, a partir desse exame documentando a alteração, a gente leva, sim, para estratificação invasiva. Mas o mais importante, aquele paciente mais instável, a gente tem que tentar resolver ele logo. Saindo, então, da síndrome coronariana sem supra e entrando na síndrome coronariana com supra, se é para vocês decorarem, lembrarem de um slide dessa aula, lembrem desse. Tempo é músculo. E isso a gente vê baseado em follow-ups, assim, de anos. Esse, no caso, foi um follow-up de 7 anos que avaliou o tempo, o famoso tempo porta-balão, ou seja, quando o paciente adentra no hospital, até que o balãozinho abra na coronária e abra a coronária dele, a gente vê que o paciente que tem tempo porta-balão muito prolongado, ele tem uma mortalidade a longo prazo muito pior. Quem que é o melhor paciente de todos é aquele paciente com o tempo porta-balão curtinho, que a longo prazo a mortalidade dele vai ser infinitamente menor do que dos outros tempos. E o que eu sempre também bato muito na tecla, a gente
Que bom que nós vivemos num hospital que tem hemodinâmica 24 horas, mas não necessariamente, pessoal, a vida é isso, né? Ou seja, vocês vão estar em algum momento, em algum hospital, em algum plantão, que não vão ter hemodinâmica disponível e vai chegar um paciente com síndrome coronariana com supra. E o que a gente tende a fazer? Todo mundo tem essa, não, a hemodinâmica é melhor, liga, transfere. Poxa, se o cara chegou com um delta T curto, ou seja, se o cara chegou com até 2, 3 horas dos sintomas, por favor, trombolizem, porque vai ser nesse momento principal que nós estamos reduzindo a mortalidade dele. Se vocês pensarem, se abrir a artéria, né, o tempo de ter a artéria revascularizada, da gente conseguir ter esse fluxo coronariano que estava obstruído. Nas primeiras horas, a gente vai estar reduzindo muito a mortalidade desse paciente. Então, muitas vezes, assim, não tem que ser o Waze que define quando é que a gente vai transferir. Se demora até tanto tempo para chegar no Clínicas, ou na Santa Casa, ou na PUC, ou no Instituto, vamos transferir para eles. Poxa, mas tem todas as coisas, tem que chamar SAMU, tem que colocar o paciente na ambulância, tem que sair o paciente da ambulância, ser admitido no hospital. Quanto tempo a gente está perdendo? Então, muitas vezes, nós atendemos pacientes que chegaram com 30, com 40, com 50 minutos na unidade, e esses pacientes chegam com 5, 6, 7 horas no hospital, referência. Então, por favor, trombolizem esses pacientes. Não tendo contraindicação, trombolizem e depois nos mandem. Ou seja, ou tromboliza e já encaminha, mas já vai diminuindo a mortalidade dele. Isso que é importante. Imagina, daí chegou o nosso amigo aqui com 8 horas. Poxa, olha quanta coisa a gente poderia ter evitado antes, né? E muitas vezes, quando chega depois de 12, por isso que se fala que não é mais indicação classe 1, de levar o paciente assintomático acima de 12 horas, que seria uma indicação 2A, eu sempre levo até 24 horas, para mim uma indicação 2A tá clara, mas muitas vezes esses pacientes chegam fora de janela e nos atrapalham. Então, por favor, estando em outro hospital, trombolizem, tá? Façam isso e isso também é outra coisa que é super importante, porque tempo é músculo. Lembrem daquele slidezinho que a gente colocou. E por que a gente tem? Nós temos várias causas no atraso do tratamento desses pacientes. Então, nós temos causas quanto no hospital que encaminha, quanto ao transporte, quanto ao retardo da emergência. Esse paciente fez uma parada cardíaca, é um ECG meia boca, mas qual é o principal problema? É o médico que está com o eletro na mão saber se esse paciente tem supra ou não tem supra. Daí fica naquela, tem supra ou não tem supra, tem supra ou não tem supra. O que eu faço? Agora, beleza, tem todos os problemas do transporte, distância, tempo, e daí ele chegou no centro de PCI, ele chegou no Clínicas. E daí nós temos o tempo até chamar o hemodinamicista, nós temos o procedimento difícil, nós temos o paciente que parou de novo, mas qual é o principal problema nosso no Clínicas, eu digo nós em hospitais que são referência para PCI, é o dilema. Nós pegamos o eletro, tem supra, não tem supra, tem supra, não tem supra. Isso a gente está prejudicando o nosso cliente. Então, na dúvida, levem. Não é, o cara chegou, daqui a pouco, tá com 8 de potássio, tá com algum... Ok, daí a gente tenta tratar alguma coisa, se é alguma coisa muito clara relacionado a essa alteração que ele tem, mas, assim, se é um supradesivelamento, por mais meia boca que seja, nos avisem, assim, nós como cardio, como referência para levar, nos avisem que esse paciente, quanto mais precoce ele ir para o tratamento, melhor. E mesmo nós, às vezes, nós chegamos na emergência, nós olhamos o eletrocardiograma e às vezes passa. Poxa, será? A artéria circunflexa é uma artéria muito, muito sacana, que a artéria circunflexa muitas vezes não demonstra uns supras claros, assim, então nos deixa muito na dúvida. Então, uma coisa que é muito importante, assim, pessoal, vamos tentar evitar esse dilema diagnóstico. Ainda é o maior problema, é o maior problema para todos, não só para nós, mas quanto mais precocemente a gente levar esse paciente para procedimento, melhor. Temos scores de risco na síndrome coronariana com supra também, o time, no caso, também relacionados a dados de história, de exame físico, de apresentação desse paciente, e quanto maior o score, aí ele não é em 14 dias, ele é em 30, maior a taxa de mortalidade. E nós temos também dados relacionados ao KILIP. O que é esse KILIP que a gente fala? Foi uma classificação feita na década de 60, pelo autor de mesmo nome, que ele documenta o quanto esse paciente chega com uma clínica de insuficiência cardíaca. Quanto mais florida a clínica de insuficiência cardíaca dele, pior o prognóstico dele a longo prazo. Ou seja, o KILIP-1 é aquele paciente que não tem sinais de IC. O KILIP-2 é aquele paciente que tem B3 ou que tem estertores basais. O KILIP-3 é o que chega com edema pulmonar, com estertores acima do terço médio do hemitórax. E o paciente KILIP-4 é o choque cardiogênico.
Por que eu trouxe esse slide especificamente para vocês? Porque quando esse trabalho foi feito na década de 60, a gente via que a mortalidade do choque cardiogênico era 70%. Quando esse trabalho baseado no score foi repetido 20 anos mais tarde, adivinhem qual é a mortalidade do choque cardiogênico? 70%. E hoje nós temos, inclusive, temos um trabalho sobre choque que foi feito recentemente, que viu que a mortalidade do choque cardiogênico, que hoje a gente trata com muito mais afinco, abrindo artéria precoce, com dispositivos, com o dispositivo de assistência, um monte de coisa assim, a gente viu que ainda está em 50%. Então, o paciente que chega em choque cardiogênico é uma moeda tirada para cima se ele vai sair vivo do hospital ou não. Então, quanto mais... Oi, alguém está falando? Estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo certo, Aníbal. Tá bem. Então, tudo certo, estamos ouvindo. Quanto mais tempo esse paciente demorar para chegar no hospital, maior a chance dele ter esse quadro evolutivo da insuficiência cardíaca. Então, hoje, até nessa época de coronavírus, viram como o coronavírus entra na aula, a gente tem pego pacientes tardios, a gente tem pego paciente, semana passada, um paciente que acabou indo para balão intraórtico, entre outras coisas, ele chegou no clínicas com 30 horas. Um cara jovem, saiu bem, ainda bem, só que são pacientes que a gente vai acabar perdendo pelo atraso. Ainda falando sobre as coisas relacionadas ao plantão, né? Conhecer um pouquinho da anatomia coronariana, né? Nós temos a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. A coronária esquerda, ela se divide em descendente anterior e seus ramos, e a artéria circunflexa e seus ramos. E a coronária direita, normalmente, entre a ventricular posterior e a descendente posterior. Como que a gente pode documentar isso do ponto de vista de um cateterismo? Esse aqui é um cateterismo cardíaco, que a gente está mapeando o sistema coronariano esquerdo, que a gente vê a descendente anterior, o tronco curtinho aqui, no caso, a descendente anterior, a circunflexa e um ramo marginalis, aqui um ramo grande da circunflexa. Aqui, uma outra projeção, onde a gente vê a descendente anterior mais longa, né, uma projeção que eles filmam até o ápice do coração, e a gente vê os ramos, o ramo diagonalis e a artéria circunflexa, e essa é uma projeção de coronária direita, onde a gente vê os ramos posterolateral e descendente posterior. Então, esse aqui é um cateterismo normal, e normalmente a gente tem a condição, pelo eletrocardiograma, de identificar qual é a artéria culpada. Esse aqui é um esquema que eu acho bem interessante, não necessariamente é isso, mas diferente da síndrome coronariana sem supra, onde o infradesnivelamento não é topográfico, aqui o supradesnivelamento, ele é topográfico. Então, se o paciente tem uma alteração na parede inferior, provavelmente seja acometimento de coronária direita ou circunflexa. Se ele tem um acometimento predominantemente septal, ou descendente anterior, ou circunflexa distal. Anterior, descendente anterior, lateral e lateral alta, ou circunflexa, ou um grande ramo diagonal. Então, isso que é importante no momento da gente identificar o infarto, a gente pensa, poxa, esse aqui provavelmente seja acometimento DDA, que a gente sabe que tem tipos de infarto e tem prognósticos de infartos. Por exemplo, infarto anterior extenso, que é aquele que acomete com supradesnivelamento D1 e AVL, que tem bloqueio de ramo direito, que tem fibrilação atrial aguda, que o paciente não tinha, esse é um infarto terrível, aquele infarto de pior prognóstico. Nós temos que ter mais cuidados a ponto desse paciente desenvolver com piores desfechos. Nós temos também o infarto de ventrículo direito, então se chega o paciente hipotenso e que tem supra de V3 e V4R, então simplesmente vocês peguem as derivações, lembrem que V2 está no quarto espaço intercostal, V4 está no quinto e o V3 é intermediário. Então peguem o V3 e o V4 no lado direito e coloquem, se esse paciente tiver supra de V3R ou V4R, esse paciente vai ter um infarto de ventrículo direito, que normalmente é acometimento de coronária direita. E tem um infarto antigo posterior, que surgiu uma nomenclatura de uns anos para cá, que o coração, por imagem, não teria uma parede posterior, que seria tudo uma parede lateral, que é aquele infarto de CX distal ou de coronária direita, que a gente tem o V7 e V8 com infra em espelho de V1 e V4. Então, normalmente a gente pega subescapular, né, na região escapular lateral, na região escapular média, a gente coloca os eletrodos na posição posterior do paciente e apresenta um supradesnivelamento. O que nos chama atenção? Quando a gente pega um eletro, um paciente com clínica característica, e V1 a V4 estão infrados. Isso nada mais é do que imagem espelho, ou seja, V1 e V4 que estão na frente, eles estão identificando o rabo da flecha. Então, o problema, a flecha está apontando lá para trás. Então, por isso que tem esse infradesnivelamento
no V1 e V4. E no bloqueio de ramo esquerdo, a gente também recebe vários pacientes que são encaminhados. Um dos problemas até do Brasil, diferente de outros lugares do mundo, onde a ambulância já liga e a hemodinâmica já está esperando o paciente quando ele chega, muitos, eu não tenho esse dado, gostaria de ter um dia, quantos infartos, quantos protocolos de infarto que nós somos chamados na emergência, que realmente não são infartos. Então, muitas vezes, nós pegamos bloqueios de ramo esquerdo crônicos, que daí o paciente tem dor no peito e o bloqueio de ramo esquerdo, e o médico que está no outro lugar, muitas vezes encaminha até nem avaliando porque ele não tem disponível, né, não por má vontade, mas porque ele não tem disponível os eletros antigos, ele encaminha nessa suspeita. Como que a gente pensa em oclusão trombótica com bloqueio de ramo esquerdo? Teve esse autor que descreveu os critérios, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, nós temos 3 critérios de Esgarbossa. Um deles é o mais significativo, que é um supraconcordante. Então, se nós temos um bloqueio de ramo esquerdo com supradesnivelamento do segmento ST concordante com o complexo QRS, ele pontua 5 pontos. Se nós temos um infraconcordante nas derivações de V1 a V3, ou seja, o paciente tem aquele padrão de bloqueio de ramo esquerdo de V1 a V3, com o infradesnivelamento do segmento ST, é um infraconcordante, nós temos 3 pontos. E o que todo mundo sempre chama atenção é o maldito supradiscordante, ou seja, paciente com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, que tem um supradesnivelamento, daí a gente sempre pensa, maior do que 5 milímetros, que esse moço está com infarto, com bloqueio de ramo esquerdo, com infarto agudo. Pensem, Esgarbossa maior que 3, ele tem uma especificidade muito boa, mas uma sensibilidade péssima. A gente não vai deixar de levar para cateterismo quem é, mas muitas vezes a gente vai estar levando para cateterismo muitos que não são. Tá? Então, é essa questão que a gente tem que ver. O que tentaram fazer para melhorar predominantemente esse critério, que é o mais comum, mas que é o que pontua menos, e ele não chega a dar o Esgarbossa positivo, que seria o maior ou igual a 3 pontos. Teve esse outro autor, que foi o Stephen Smith, que ele tentou modificar, ele tentou fazer uma razão entre o complexo QRS, seja o R, seja a R ou seja a S, associada, por exemplo, com o supradesnivelamento. E ele viu que se essa relação fosse maior do que 1/4, maior do que 25%, ou seja, da linha de base até o ponto J, dividido pela R ou pela S, se o supra, por exemplo, fosse maior do que 1/4 do comprimento da parte mais negativa, ou o infra 1/4 maior do que a amplitude da parte mais positiva do QRS, se aumentaria bastante a sensibilidade desse protocolo, porque 20% é ruim, daí se passaria na faixa de 50%, 60%. Ou seja, quando a gente sempre tenta fazer esse critério de Esgarbossa modificado por Smith, quando o paciente só tem esse critério 3 aqui, que ele pontua os 3 pontos. O que a gente tem de recomendação como agir, né, na síndrome coronariana aguda? Então, o paciente tem um infarto diagnosticado, se a gente tem o tempo até a intervenção coronária percutânea menor do que 120 minutos, a gente transfere esse paciente e, preferencialmente, ter uma reperfusão, quando a guia cruza a lesão, em até 90 minutos. Se a gente tem um tempo maior do que 120 minutos, ou seja, se a gente, entre o paciente sair daqui, pegar a ambulância do SAMU, chegar no outro hospital e ir até o procedimento durar mais do que 2 horas, que é quase sempre, a gente sempre tem que tentar priorizar a estratégia fibrinolítica. E se esse paciente faz o bolus de fibrinolítico, transfere, se ele atingiu o protocolo de reperfusão, reduziu o supra para o ador, ele entra numa estratégia de intervenção percutânea de rotina. Caso ele não atingiu o critério de reperfusão, persistiu o supra igual ou persistiu com dor, ele entra na chamada revascularização de resgate. Aqui são só algumas orientações, eu coloquei algumas classe 1 da última diretriz de infarto que foi publicada, acabou sendo publicada em 2018, mas ela é do ESP de 17, que a terapia de reperfusão está indicada para todos os pacientes menores que 12 horas, como indicação classe 1, que a estratégia de PCI é recomendada se tu tem os dois, o PCI estaria, a intervenção coronária percutânea, o cateterismo com angioplastia estaria recomendado acima da fibrinólise. Esse efeito é mais ou menos parecido nas primeiras horas, mas depois de 2 para 3 horas a fibrinólise ganha em desfecho. E se esse paciente não pode receber uma terapia percutânea dentro de 12 horas, sim, esse paciente tem que receber terapia fibrinolítica, a menos que contraindicado.
Uma angiografia dentro de 24 horas pode ser recomendada naqueles pacientes que fizeram um supra e aliviaram sintomas e não tem mais o supradesnivelamento. Eu concordo, eu confesso que isso é meio ansiogênico, quando esse paciente eu vejo que ele fez um supra, claro, com dor, por mais que ele chegue sem supra, a gente tenta levar o mais rápido possível, mas poderíamos levar em até 24 horas, se ele permanecer estável e sem recorrência. E naqueles pacientes com o início dos sintomas maior do que 12 horas, ainda está indicado levar como classe 1, se ele ainda tiver dor no peito, alguma instabilidade hemodinâmica, ou estiver fazendo arritmias ameaçadoras. Lembrando que a intervenção coronária percutânea do vaso culpado, ela é indicada em relação a tratar todos os vasos. Se esse paciente fizer clínica, sintomas, angina recorrente, alteração eletrocardiográfica grosseira que possa ser sugestivo de ter complicado o procedimento, ele deve retornar para o procedimento para fazer. O stent é recomendado ao balão. Hoje a gente praticamente não usa balão, só para casos muito especiais de artérias pequenas ou de algumas outras coisas, mas normalmente se coloca o stent. Os stents de nova geração estão recomendados acima dos bare metal, né, dos stents que não são recobertos. E o acesso radial, graças a Deus, o moço que inventou, como nós tiramos as bainhas femorais no clínicas, no plantão, graças a Deus alguém inventou o acesso radial e se viu que por menos sangramento ele tem indicação classe 1. Naquele paciente que tiver choque cardiogênico, deve ir para angioplastia, para tentar ver, caso não se consiga, ele seja multiarterial, até pensar em cirurgia cardíaca, CRM de emergência, e daí tem todas aquelas questões de monitorização, questão de ter um ecocard para saber se esse paciente não está fazendo nenhuma complicação, tem que ser discutido no Heart Team, que nós temos um Heart Team no Clínicas que funciona muito bem, e dá todo o suporte de oxigênio, ventilatório ou mecânico que esse paciente necessita. Quanto a fibrinolítico, quando a fibrinólise é a estratégia de reperfusão, se recomenda iniciar o mais precoce possível. Nós temos os agentes específicos fibrinolíticos, tecniteplase, alteplase e reteplase. No Clínicas nós temos a alteplase. Por exemplo, tecniteplase é super tranquilo, que é um bolus, né, ou seja, uma medicação muito utilizada e utilizada facilmente, e eles recomendam que nos pacientes idosos, numa indicação 2A, que a dose seja administrada pela metade, sabendo que esses pacientes devem receber aspirina. O clopidogrel é o inibidor P2Y12 de escolha, e a princípio esses pacientes também devem receber terapia dupla antiplaquetária por um ano. O que a gente pensa? Daí eu coloco aquela artéria descendente anterior fechada e uma artéria descendente anterior aberta. Aqui eu coloco uma artéria circunflexa fechada e depois o procedimento artéria circunflexa aberta. E aqui uma coronária direita fechada proximal e, consequentemente, ela aberta, ou seja, fazendo rápido, fazendo bem para o paciente, para que ele seja salvo aí das potenciais complicações. Então, concluindo, depois de uma aula um pouquinho extensa, né, o que a gente precisa saber? Primeiro, identificar o paciente que está tendo a síndrome coronariana aguda, tem que realizar o eletro o mais rápido possível, porque o eletro é o principal exame estratificador do que a gente vai fazer agudamente com ele. Fornecer alívio sintomático, lembrem que vocês têm um paciente que está sofrendo naquele momento, e a gente precisa fornecer o alívio para ele. Síndrome coronariana aguda sem supra, estratificar conforme o risco. Atentar nas síndromes coronarianas sem supras para troponinite, ou seja, para todas as alterações que não necessariamente oclusão trombótica de artéria que geram alteração de marcador. E na síndrome coronariana sem supra, naquele slide que eu mostrei para vocês, tempo é músculo, então vou utilizar um termo bastante usado no direito, que na dúvida, ProRel, ou seja, é muito melhor a gente levar um paciente para cateterismo que não teria que ir, do que deixar de levar quem teria que ir. Então, eu sou, até na hemodinâmica, me chamam de azarado, porque normalmente se eu vejo um paciente que eu acho que tem um risco de levar, obviamente é um exame invasivo, obviamente a gente lida com prós e contra, mas se eu tenho a dúvida de que ele possa estar com uma artéria fechada, a gente prefere ver agudamente para diminuir o desfecho dele mais rápido, do que correr o risco de manter essa artéria fechada e só botar daqui a 24, 48 horas quando ele tiver em choque cardiogênico. E mesmo nesses tempos de epidemia, pessoal, pensem, nós nos preocupamos muito com as coisas que estão acontecendo, esse vírus maldito que mudou o mundo e vai mudar o mundo, está nos atrapalhando, está nos fazendo trabalhar menos de uma forma diferente, mas pensem para os pacientes de vocês, para os pais de vocês, para todo mundo, tem um bicho muito pior, tem um bicho que mata muito. E se as pessoas não procurarem atendimento, chegarem tardiamente e fazerem, assim, não
serem submetidas ao que deve ser feito, elas vão acabar morrendo em casa, elas vão acabar deixando de ser tratadas. Tá bom? Eu agradeço pela oportunidade, muito obrigado, estou disponível o tempo que vocês quiserem para esclarecer dúvidas. O uso da dose de ataque de AS clopidogrel é a mesma dose no paciente que já usa cronicamente? Sabe que essa é uma velha discussão, né? Tem pessoas que o paciente já usa clopidogrel crônico e daí optam por dar os 300, que optam por dar uma dose menor. Eu costumo fazer isso, eu costumo dar os 300, não costumo dar os 600, mas tem trabalhos aí que falam para... Eu acho que não dar dose de ataque, já ouvi rumores disso aí também, mas eu fico desconfortável. Normalmente, se o paciente já usa, a gente tenta dar pelo menos os 4 comprimidos, né? Mas tem evidência para todos os lados. Aníbal, aqui fala o Luiz. Aníbal, tinha visto isso, um estudo aí que saiu que os pacientes que vinham recebendo a clopidogrel cronicamente não houve diferença em dar ou não dar dose de ataque no manejo. Que só incrementou, acho que incrementou um pouco o risco foi o sangramento, mas mortalidade como tal não houve diferença. Não, realmente, tem evidências, eu não sei exatamente qual estudo que tu está falando, até acho que, não sei se o Dr. VR, alguém pode me ajudar, mas realmente tem evidência para os dois lados, de dar um load menor versus de não dar. O que mais, pessoal? Alguém pode cantar, alguém pode fazer alguma coisa diferente. 51 pessoas. Aníbal, da minha parte, que é a Renata, te agradecer, excelente aula. Estava te acompanhando aqui. Tá bem? Muito bom. Prazer. Tá? É a Renata, Bibi. Sim, tô vendo. Também, querido. Então, um abraço, tá? Eu te agradecer. Muito boa aula. Quando tiver, sempre avisa aí que a gente vai sempre prestigiar, porque realmente vale a pena. Tá bom? Valeu. Beijão. Obrigada. Alguma coisa mais, pessoal? Se não, vamos jantar. Obrigada, Aníbal, por ter se disposto a nos dar aula. Aníbal, Valeu. Oi. eu tenho uma dúvida. Quando pensar em levar o paciente para CRM de urgência? Critérios objetivos ou... Normalmente, Bernardo, quando ele tem multiarterial, tem todos os vasos abertos, com uma anatomia difícil para fazer percutâneo, e a gente sabe, ou esse paciente, por exemplo, ele tem o tronco, uma lesão de tronco distal, tronco pendurado com CD acometida, então normalmente com acometimento multiarterial e com todos os vasos abertos, ou seja, ele não tem nenhum vaso fechado agudamente, a gente sempre discute, né? Essa é a questão importante, quando tem esses casos dúbios, mesmo no plantão na madrugada, a gente sempre fala com até o professor preceptor da equipe, sempre normalmente discute com o cirurgião, né? Eu acho que tu já deve ter participado ou ouvido discussões relacionadas a esses casos, mas quando os vasos estão abertos, ou seja, o paciente teve um acometimento miocárdico agudo significativo e vasos abertos, uma oclusão trombótica, lesões subtotais, e ele tem um acometimento multiarterial, sim, tem que ser levado para essa discussão. Uhum. Beleza, obrigado. Então tá, pessoal, agradeço. Eu tenho uma dúvida. Fala. É a Natália R1 da MEI que tá falando. Teve um caso no plantão, uma dúvida bem específica, e não quero entrar muito para não gastar muito tempo do pessoal. Angina pós-ACTP.
Certo. Foi o caso que eu vi num plantão, discuti com o preceptor e eu fiquei com a impressão de que era uma dor que não era anginosa, que era uma dor que era reprodutível ao exame, enfim. Como valorizar troponina? Porque o eletro era normal. Como a gente valoriza a troponina nesses pacientes? Eu acho que se esse... Importante pergunta, Natália. Depende, por exemplo, se é um paciente que tem... Vamos dar um exemplo. Um paciente chegou com uma síndrome coronariana com supra, chegou com infarto agudo. Daí fez a angioplastia e ficou com uma dor residual. Esse paciente estava com a artéria fechada, ele fez dor, ele vai ter o fato da própria reperfusão, ele vai ter algum grau de acometimento miocárdico, que a dor dele pode durar algumas horas, né, sem dúvida. Agora, o que acontece? Muitos pacientes, quando fazem a intervenção coronária percutânea, eu estou tirando de um quadro agudo, assim, pensando naquele cara que tem uma lesão que vai tratar. Muitas vezes, a malha do stent, ela cobre a artéria, obviamente, a artéria principal, só que muitas vezes tem que ver e conversar com o hemodinamicista sobre isso, que às vezes pega alguns ramos, que são ramos que não são muito significativos. Então, muitas vezes, ele gera uma certa oclusão de ramos pequenos, não importantes, e que o paciente pode, sim, ter uma clínica de angina. São diferentes essa angina por alguma oclusão relacionada a subramos versus a angina relacionada àquele paciente que está num processo de lesão miocárdica ainda, a despeito de ter sido reperfundido. Normalmente a dor no infarto com supra melhora rápido e normalmente o paciente ele não faz uma dor anginosa clara após uma angioplastia lisa de um vaso que não tenha subramos, assim. Quando ele faz uma dor que a gente possa considerar, não digo uma dor tipo A, mas nem que seja uma tipo B, assim, que fala a favor que seja uma coisa coronariana, a gente tem que pensar em alguma coisa relacionada ao procedimento. E essa elevação da troponina é importante. Se ele ocluiu algum subramo, aquela partezinha, por menor que seja, do músculo miocárdico, ela vai sofrer. E daí a troponina vai elevar. Então, ele vai fazer aquele infarto, né, do tipo 4, que é um dos infartos do tipo 4 que está relacionados, 4A, no caso, relacionados à intervenção coronária percutânea, que é por isso que ocorre, né? É dano miocárdico secundário a uma partezinha do coração, por menor que seja, por mais insignificante que seja, que ele sofre. Quanto que a gente tem que valorizar? Sim, fez um infarto desencadeado por um processo de revascularização, mas normalmente eles não são significativos e a troponina do paciente tende a decrescer. E outros marcadores, aqueles mais antigos, vale a pena pedir? Tu sabe que assim, tem vários hospitais que ainda trabalham com marcadores antigos. Por exemplo, só dar um exemplo da CRM. Imagina, poxa, o dano muscular da CRM é grande e realmente o paciente, pós-cirurgia de revascularização, ele é um paciente que ele tem vários processos inflamatórios, às vezes ele não está muito bem, entre outras coisas, e que o marcador dele, a troponina, fica elevado. Daí, em outros hospitais ainda se usa a CKMB, porque a CKMB ele é um marcador mais precoce. Né, no Clínicas não tem disponível a CKMB, mas tem vários hospitais que utilizam nesse contexto, né, no contexto de a gente tentar avaliar num paciente cronicamente inflamado com marcadores elevados, quando aquela questão do reinfarto, né, o cara infartou, quando que está reinfartando? A CKMB, creio que ainda tem seu espaço nesse momento. Infelizmente, no hospital a gente não tem. Tem alguns casos específicos que a gente poderia abrir mão dela ainda. Perfeito, muito obrigada. Nada. Então tá, pessoal, encerrando, agradeço a paciência de todo mundo aí, então exatamente agora 1 hora desde que a gente começou. Quando tiverem algum tema relacionado a cardia, principalmente questão de arritmias, né, se quiserem que a gente converse alguma coisa, que é a minha área, fico disposto para conversar com vocês. Tá bem? Muito obrigado, boa noite a todos aí. Valeu, boa noite, Nibo. Valeu, boa noite, Nibo.